Olá, prezados acadêmicos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu me chamo Everton Rodrigues, sou assistente social e hoje trabalharemos acerca da atuação do assistente social na política urbana, né, subsídios para reflexão, acerca da cartilha do Cefes, que é o Conselho Federal de Serviço Social, onde discutiremos um pouco sobre a trajetória do profissional de serviço social diante a política urbana, um pouco sobre a contextualização da política urbana e também sobre a política como política pública, certo? Durante essa disciplina, vocês vão estar analisando e verificando algumas ações voltadas ao profissional de serviço social e também o que ele perpassa em contexto contemporâneos. Nós iremos estar voltado apenas para essa cartilha e iremos estar apenas trabalhando nessa aula de hoje apenas com as cartilhas do Cefes, certo? Espero que todos gostem da disciplina e vamos dar início. E aí o vídeo ele foi dividido em tópicos e o primeiro tópico que a gente vai trabalhar, seguindo as orientações da cartilha, é questão urbana e o direito à cidade, tensões e desafios para o profissional de serviço social, certo? De acordo com a mundialização do capital no mundo, principalmente no Brasil, seus impactos destrutivos no emprego, nos salários, nos sistemas de proteção e dadas as informações particulares da crise do capitalismo assumida o contexto brasileiro, um dos mais importantes desafios do assistente social é analisar e buscar explicações acerca da realidade social, numa perspectiva de totalidade, implicando suas múltiplas determinações e reconhecimento das as contradições em tempos de concentração da riqueza e de intensa desigualdade social para um agir profissional com a ética, comprometendo com as necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras. Na particularidade do capitalismo brasileiro, as emergências políticas e sociais vêm diante de uma forma dependente do desenvolvimento terrestre do Estado, cujas ações intervencionistas se voltam para aprofundamento da população capitalista e têm nas cidades o lacus das diversas expressões da desigualdade social, econômica e política social. Nesses dois tópicos, a cartilha elaborada pelo Conjunto Cefes, que é o Conselho Federal de Serviço Social da nossa profissão, ele nos traz, na verdade, um processo introdutório relatando que o profissional de serviço social ele perpassa, né, em um sistema capitalista e ele vem enfrentando dificuldades ao longo da sua trajetória, né, enquanto profissão. Né? Quando a gente reflete um pouco e traz acerca do surgimento do serviço social, a gente coloca como se fosse um desafio ele trabalhar nessa política habitacional, certo? E nessa parte da questão urbana e o direito à cidade, é um grande desafio profissional trabalhar diante de um sistema capitalista, diante de um sistema opressor que vivencia umas relações de extrema exploração, né, a realidade do trabalhador, que é os sujeitos que o profissional de serviço social trabalha, no acesso ao direito, certo? O direito à moradia é um direito humano, assim como o direito à cidade, legitimado intencionalmente por um intermédio da Declaração dos Direitos Humanos, UNO, 1948, e da Confederação Nacional do Habitat, 2, realizada em Istambul, no ano de 1996. No âmbito nacional, sua legitimidade é verificada pela Constituição, no Estatuto das Cidades, Lei Federal 10.257, na medida provisória 2.220, na Carta Nacional de Direito das Cidades, 2001. O conceito de moradia, nos últimos anos, vem sofrendo importantes transformações, não somente considerando a habitação como uma da edificação por si só, mas implementando a habitação numa conjuntura mais amplas, o do habitat, assegurando a moradia, condições de habilidade e de salubridade, garantindo condições ambientais apropriadas, privacidade, segurança, durabilidade, iluminação, ventilação, abastecimento de água, esgotamento sanitário, disposição de subsídios
sólidos e adequada localização em relação ao emprego e aos equipamentos sociais de serviços. No primeiro parágrafo desse slide, ele vai relatar um pouco sobre a contextualização e relatar que o direito à moradia, após a Constituição de 1998, é um direito humano, né? E aí, na aula 1 do nosso slide, eu vou relatar um pouco sobre a política nacional de habitação e eu trago alguns conceitos históricos de como se institucionalizou o processo de direito à moradia, do acesso ao direito à moradia, né? Que foi através de muitas lutas, onde o Estado identificou a necessidade da população, através também da população de muita opressão, né? Em busca de direitos sociais que ainda não eram garantidos. E aí, após tudo isso, depois de muita luta da classe trabalhadora, que houve o direito à moradia, né? Através do Estatuto das Cidades, que foi um estatuto, o Ministério das Cidades, que foi também uma política pública onde foi institucionalizado tudo, onde aconteceu tudo isso. E no próximo parágrafo vem relatando um pouco sobre o conceito de moradia, né? Que não adianta ter o direito à cidade para o morador sem ter as devidas qualidades de vida para ele, né? Que não adianta só o Estado ele colocar o sujeito em determinado ambiente sem dar o mínimo de políticas sociais para ele. E uma política social que está sendo colocada aqui é o direito à cidade, o direito à moradia, e o profissional de serviço social ele trabalha em conjunto com essa população, né? Como eu falei no vídeo da aula sobre a PNH, que o serviço social trabalha em trabalhos sociais, que é um dos tipos de atividades da política habitacional, que quando ocorre um empreendimento Minha Casa Minha Vida, o profissional de serviço social ele está inserido para dar o acesso aos direitos, às demais políticas, né? Porque a gente percebe que as políticas elas são transversais, elas perpassam umas pelas outras, e com o profissional de serviço social, que é aí que tem a acessibilidade maior ao direito. Nos anos de 1990, com o aceleramento do sistema de neodesenvolvimento das políticas sociais, ocorria um contexto de privatização generalizada no mundo. Nessa produção dos serviços, do espaço, da informação e da violência, que gera cada vez mais miséria e desigualdade, colocando-se exigências profissionais de afirmação dos significados do trabalho do assistente social, submetido em seu caráter teórico, metodológico e técnico-cooperativo para se legitimar ética e politicamente frente às manifestações à questão social, expressão sintética das condições advindas da sociedade criada pelo capitalismo. Então, aqui nesse parágrafo, ele está trabalhando que a gente, com o aceleramento do sistema capitalista, nos anos 90, a gente tem um processo de neodesenvolvimentismo, né? Que, na verdade, é o neoliberalismo que ocorreu no Brasil. Nós não tivemos o welfare state, mas o neoliberalismo, ele percorre na sociedade contemporânea e também nesse processo de aceleramento e privatização das políticas sociais, né? O que a gente também vivencia nos tempos atuais, né? Nesse contexto que a gente está vivenciando, do processo de privatização, certo? E esses profissionais, eles passam por diversas dificuldades para trabalhar com esse sistema, né? Que é o sistema atual que a gente está vivenciando. Porque se a gente está vivenciando um sistema que privatiza uma política pública, como é que eu vou dar acessibilidade e o direito àquele sujeito? Então, o serviço social está moldando estratégias para poder exercer, né, a sua profissão a partir das dimensões teórico, metodológico e técnico-operativas de formas estratégicas, certo? É fundamental considerar para localizar o trabalho de assistentes sociais no contexto da política urbana. O direito social, dado pelo projeto ético-político profissional, cujos fundamentos históricos e teóricos metodológicos orientados por valores e princípios éticos numa perspectiva de totalizante e crítica. Não é à toa que a gente segue uma teoria social crítica, né, após 1980, né, com o Congresso da Virada, onde profissionais vão se organizar e vão entender sobre a realidade social que estava sendo vivenciada naquele sistema capitalista muito opressor. Então, os profissionais eles começam a se organizar e perceber a necessidade que aquele sujeito estava precisando de uma moradia, né?
E aí também com mediar, né? Mediar para o serviço social é intervir e compreender a realidade do sujeito de forma crítica e promover o direito, que é de acesso que o profissional faz, né? Dando assim as devidas orientações, explicações, esclarecimentos acerca da política, né? E aí comparece no conjunto das regulações profissionais que o serviço social tem para exercer na política urbana, a regulação da lei, né, da profissional de serviço social, que é a Lei 8.662 de 1993, de regulação da profissão, do Código de Ética do Assistente Social e as diretrizes e as bases curriculares do assistente social, que é a BEX, que são as 3 regulamentações da profissão que formalizam a nossa profissão enquanto assistente social, certo? E a Política Nacional de Estágio da ABEPS, construída em 2009, que é uma grande referência que vocês vão ter, né, o prazer de uma disciplina futura acerca do estágio supervisionado, que vocês vão estar realizando visitas de campo e compreendendo a realidade do profissional naquela determinada política, que vocês forem fazer a intervenção de vocês e também compreender acerca da política habitacional. Assim, o espaço supõe, ao mesmo tempo, diferentes dimensões e temporalidades contrárias da praxe social. Como afirma Levi Bray, o desafio da crítica de Marx está na compreensão dialética, de qual a relação entre o espaço mental, percebido, concebido e representado, e o espaço social, construído, produzido, projetado, portanto, nortealmente, o espaço urbano, isto é, entre o espaço da representação e da apreensão do esboço, isto é, entre o espaço da representação e o espaço do esboço. Ainda, seguindo a construção de Levi-Bray, cabe à teoria social de Marx a reconstrução das determinações contraditórias que movimentam a reprodução das relações sociais de produção e que qualificam, consequentemente, a produção do espaço. Produção social do espaço. Então, nesses 2 parágrafos, a gente percebe o autor, né? Ele relata um pouco acerca do desafio que a gente enfrenta, acerca da gente estar aplicando a nossa teoria social crítica de Marx na realidade que é tão contraditória que a gente pensa, principalmente na política urbana, que há suas contradições acerca do acesso ao direito à moradia. Né? A gente percebe hoje umas grandes fragilidades e uma grande concentração de pessoas que necessitam de uma moradia digna. E muitas das vezes elas não podem porque a política ela não está sendo efetivada, às vezes muito menos porque não tem acesso ao conhecimento de que forma realizar a inscrição para realizar um processo da efetivação da política habitacional, que é o direito à moradia. E aí a gente percebe que diante o sistema capitalista, a gente tem as relações de produções, né? Que é a relação onde o sujeito está envolvido, aonde ele não se identifica como classe trabalhadora e ele não identifica como sujeito de direito, né? Onde esse sistema é opressor a ele, onde ele está trabalhando para poder ter o seu sustento. E aí é a partir desse momento que a gente compreende a total dificuldade e necessidade que aquele sujeito vivencia. A fisionomia dessas cidades é, portanto, configurada para torná-las atrativas para as novas relações socioeconômicas e culturais. A lógica prevalente e o modelo de planejamento estratégico, assentado em conceitos e técnicas do planejamento empresarial. Tais medidas, contudo, ao produzirem novos centros urbanos, desarticulam relações construídas historicamente com aquelas ligadas diretamente à questão da moradia. São relações de vizinha, atividades econômicas, manifestações culturais, práticas associativas que são desagregadas, dando lugar ao progresso e à modernidade, em que tudo é antigo, velho ou tradicional passa a ser decadente, precisando ser extirpado, afastado, eliminado para dar ao novo.
belo e moderno. A política urbana, então, ao garantir melhorias em infraestrutura urbana, paradoxalmente, assegura as condições necessárias à produção da cidade expoliativa, excludente e segregativa. Em síntese, a não realização do direito à moradia consulta das consequências das profundas contradições sociais presentes nos espaços urbanos, fomentadas pela sociabilidade do capital, cujo os desdobramentos configuram uma segregação espacial funcional ao sistema, alimentam a desinformação e a desorganização política das subalternizadas, disseminam a violência e provocam a omissão da política social, substituída por uma polícia ostensiva e onipresente a um preparo penal. A luta pela cidade é a luta pela cidadania, pelo direito a todos e ao trabalho, à educação, ao lazer, à habilidade, à habitação, à criação, à participação política, à cidade como fruição. Nesse sentido, a produção do espaço é social e, portanto, pressupõe uma relação orgânica entre produção e reprodução das novas relações sociais. Então, pessoal, para a gente poder compreender um pouco acerca dos desafios que esse profissional de serviço social ele enfrenta na política urbana, são desafios constantemente vivenciados, né, em seus campos de atuação, devido a esse sistema capitalista, né, percebemos que o Estado, como principal meio de acesso à efetivação dos direitos, ele acaba não cumprindo e realizando ações de cunho articulativos com a burguesia para então se promoverem, né? E a gente percebe que o direito à cidade é um momento de refletirmos acerca das relações entre as pessoas, né? Que o direito à cidade é um direito que está composto na Constituição Federal e é um direito dos seres humanos. E aí, né, vamos para o segundo tópico da cartilha, né, que vamos relatar um pouco sobre aspectos relevantes da trajetória da política urbana no Brasil, trazendo assim um pouco sobre a contextualização sociohistórica de como essa política urbana ela surge no Brasil, né, e sua trajetória, de como foi essa trajetória para ela se tornar política pública. E aí, né, vamos dar início, né, onde no primeiro parágrafo fala que a referência a alguns marcos históricos do processo de urbanização no Brasil contribuiu com a busca das determinações políticas, econômicas e sociais que impactam na organização do espaço, na estrutura capitalística e suas consequências nas condições precárias da vida das cidades brasileiras. Gente, quando a gente repensa um pouco sobre a habitação, a gente vai refletir um pouco sobre de como esses sujeitos saíram dos campos para as cidades, né? Para vivenciarem qualidade de vidas, poderem se manterem na cidade, poderem estar se desfrutando de algumas realidades que são de forma totalmente diferente que eles vivenciavam no campo. Então, a gente percebe que houve uma concentração muito grande de sujeitos que saíam do campo para a cidade para melhores condições de vidas. Quando esses sujeitos eles vinham para as cidades, que são as áreas urbanas, à procura de trabalho e melhores condições de vida, eles viviam próximo às cidades, né? Moravam em pequenos albergues que eram próximos às fábricas, onde eles podiam se deslocar para trabalhar. A gente percebe que naquela época o aceleramento do trabalho era extremo, né? Eu trabalhava 12 horas por dia, então era um momento, não era escravidão, porque escravidão isso já passou, mas era um trabalho super precarizado e super explorado, certo? É importante considerar que as respostas governamentais ao agravamento das desigualdades, que são consequências
né? Se a população ela está necessitando de um tipo de uma política que na verdade é de direito dela, que está previsto em Constituição, tem que existir a participação do Estado, né? Porque se o Estado não está participando, ele está sendo negligente aquele sujeito no acesso ao direito à moradia, né? E aí, para que tudo isso pudesse acontecer, a população não tinha que se mobilizar. Aí ele relata que viviam diversas desigualdades, né, espaciais e as reivindicações dos trabalhadores e as formas das lutas que pressionaram essas respostas ao Estado. E os trabalhadores queriam saber de resposta sobre tudo isso, porque eles necessitavam do direito à habitação, né, que é o direito à moradia. E aí, ao se pontuar características no percurso da política urbana resultante das relações produtivas e das relações produtivas do espaço. Acrescenta-se a isso o fato de que aprender os mecanismos que se possibilitam e ou impõem limites ao acesso à cidade para todos as implicar identificar também as demandas e exigências que têm se apresentado ao universo profissional do serviço social e à direção políticas imprimida no trabalho dos assistentes sociais no campo da política urbana. Pessoal, quando a gente faz uma reflexão acerca da trajetória dessa política urbana no Brasil, a gente percebe muitas pessoas que viviam e vivem em situação de extrema pobreza e um direito à moradia, né? Essa trajetória da política urbana, ela foi uma demanda da sociedade que foi imposta, né, pela população que estava necessitada, que precisavam de uma moradia digna, e elas não tinham ainda uma moradia para vivenciavam, né? A gente percebe até no Rio de Janeiro aquelas pequenas favelas que são construídas em morros, né? Que ainda percorre isso, que aquilo ali já é uma são de momentos muito antigos, né? E ainda não foi um resultado do Estado ainda para estar dando acessibilidade àquelas pessoas, e a gente tem uma grande referência que são aquelas políticas, né? Aquelas favelas que têm o, as moradias, né? Que aquelas pessoas vivem em situação de extremo problema e elas necessitam de uma moradia. E aí, segundo o Maricato, que é uma grande referência na habitação, existiam cidades de grande porte no período colonial, mesmo que a urbanização brasileira venha a se consolidar a partir das primeiras décadas dos séculos XX, alienando, aliena, alinhavando subsídios para a compreensão das formas de apropriação da terra no Brasil. Ainda no período colonial, Rodrigues analisa no processo de uso e ocupação do solo brasileiro, afirma que a história da propriedade da terra, seja urbana ou rural, tem sido marcada de formas legais e ilegais pela ocupação. Aí a gente traz uma trajetória super histórica, né, que é desde da colônia portuguesa ter ocupado o Brasil e ter aquela velha história sobre como eles vieram para cá, se eles exploraram, né? Lógico que eles exploraram através de riqueza para poder suprir suas necessidades. E aí a gente percebe que após isso houve uma guerra, né, do rei de Portugal, e aí começaram a fazer a ocupação no primeiro estado, a se concentrar o maior número de pessoas, que foi na Bahia, né? E aí as pessoas quando vinham morar, né, nas grandes cidades que eles estavam em processo de construção, os sujeitos eles construíam as suas casas a partir de palhas, igual os índios, e aí iriam morando, né? E isso ia existir nas primeiras tipos de casa, né, que vivenciavam aqueles sujeitos que faziam o processo, vinham para o Brasil em busca de uma melhor qualidade de vida. Essas formas fortalecem as estruturas fundiárias, alimentam os conflitos e constituem elementos explicativos da desigualdade físico-territorial, ainda vigente no país, e principalmente da desigualdade social na deposição do trabalhador assalariado na terra para morar. Então, ainda há ainda uma exclusão, né, do Estado, depois da ação da política de habitação ser um direito da classe trabalhadora, ainda é ainda uma luta para
que eles vivenciam, né, no cotidiano, que os trabalhadores vivenciam, e que isso foi de uma trajetória muito grande, que ainda o Estado ainda não é efetivo, é efetivo de forma desproporcional a essa população, né? Até os anos de 1930, diante da emergência de um processo de urbanização e crescimento das cidades, que foi nesse período aqui que houve aquele aceleramento das pessoas vindo para a cidade em busca de qualidade de vidas, as respostas do Estado brasileiro à concentração liberal foram limitadas. As diferentes modalidades de moradia para atender às demandas dos trabalhadores e de uma indústria nascente eram construídas pelas iniciativas privadas, tornando o aluguel a forma dominante de morar, por muitas vezes, em condições precárias, como nos cortiços das áreas urbanas centrais, né? Que os sujeitos, quando eles se deslocavam das suas áreas urbanas, das suas áreas rurais para as áreas urbanas, eles tinham que pagar um tipo como se fosse pedágio, né? Viviam naqueles cortiços pequenos, daqueles albergues pequenos, que eram tipo uns apartamentos que eram super pequenos, e eles moravam lá e não tinham acesso a nada, apenas iam trabalhar e voltavam para casa, não tinha, e um espaço totalmente insalubre, onde eles viviam totalmente precário, enfim, eram as condições terríveis que eles vivenciavam. Em 1940, essa produção rentista, porque o investimento visava uma renda mensal, pendurou quando ocorreu um dos desmudos do investimento na produção habitacional, demandando, portanto, a intervenção estatal, que, limitada, é complementada com um alto preenchimento da moradia pelos trabalhadores. A gente sabe que a previdência naquela época ela era uma previdência privada, onde todos os sujeitos eles tinham que pagar para poder ter a política pública de acesso, né? Eu estou pagando por uma política de saúde, então eu tenho que usar ela. Então não existia ainda uma política pública de acesso gratuito às pessoas, então elas pagavam para ter as suas moradias ao Estado. Ainda nos anos de 1940, trouxeram o início da atuação do Estado na produção direta da habitação para os trabalhadores, ainda que não se constituía uma política urbana, não era dita como política urbana. É nessa perspectiva que se deslocaram os incentivos do acesso à casa própria, ainda que fossem moradias autoconstruídas em áreas periféricas e rurais, porque os trabalhadores recebiam um salário mínimo insuficiente para atender às suas necessidades sociais. Olha isso, eles recebiam salários baixos, não tinham condições de comprar, né, uma moradia digna, e aí vivenciavam uma grande precarização, uma grande desigualdade, né, que aquela população pobre vivenciava no seu cotidiano. Só dava o salário mínimo para poder sobreviver, que era apenas comida no básico. A ampliação dos serviços de transporte, obras de saneamento, mecanismos importantes para a manutenção da ordem econômica, política e social, e a valorização da família nuclear monogâmica dentro de um espírito burguês, né, que a gente vivenciava naquela época. E eram famílias assim que estavam enquadradas, né, nas grandes periferias. Em 1950, estava em torno de 2,4 milhões de moradias em cidades configurando o aspecto de desigualdade social, após o aceleramento das pessoas, né? Só em 1950 que a gente percebe um grau de 2,4 milhões de moradia, e as cidades configuravam o aspecto da desigualdade na ausência do conforto, na higiene, para a parte significativa. Então, não tinha políticas de incentivo, nem de nenhum tipo de trabalho com essas famílias, porque elas apenas iriam vivenciar aqueles cortiços e não ligavam para as, as limpezas, enfim, todos esses aspectos que viviam em estado de salubridade, certo? E aí que habitavam em favelas, em loteamentos e conjuntos habitacionais distantes dos centros urbanos. O programa FCP, né, que resistiu em 1946 a 64, período marcado pela disputa de projetos e intensificação de luta de classe, né, segundo Berg e Bosquet, foi a atuação dos profissionais de serviço social na política urbana, subsídios para reflexão. Pelo Banco Nacional de Habitação, que era um banco que existia naquela época do governo. É interessante observar que, apesar do projeto desenvolvimentista do governo Kubitschek, no final dos anos 1950 e das intenções de intervir no problema habitacional. Então, o Estado entendia que isso era um problema social, mas não queria intervir, porque
nenhum tipo de política ainda construída e nem pensada para intervir nesse processo. Presentes no discurso dos governos Jânio Quadros e João Goulart, havia uma distância entre necessidades sociais e recursos para sanar a falta de habitação populares. Então, não tinha uma política, recursos tinha, mas não tinha uma política que pudesse efetivar esses direitos, né? Apenas essas ações eram pensadas. A partir dos anos de 1960, como observado nas capitais da região sudeste, e após 1950, né, com o aceleramento desse pensar, ainda não foi pensado, as capitais da região sudeste, se por um lado o conteúdo das ações do Estado não foi contínuo e homogêneo ao longo do tempo e do espaço nacional, é possível identificar um núcleo fundamental formado por práticas de coesão, controle social, moral, higienismo social, integração e adaptação dos moradores e as favelas ao desenvolvimento e por ação de desenvolvimento da comunidade. Em 1967, é implementado o modelo de política habitacional nacional com o BNH, que, sob um ideário desenvolvimentista, produziu moradias caracterizando-se pela gestão centralizada, a ausência de participação comunitária, ênfase na produção de casas prontas para empreiteiras localizadas na periferia de projetos medíocres. Após o período ditatorial que vivenciávamos naquela época, né, 1964 a 85, observa-se o movimento do governo federal no sentido de pensar a cidade como uma criação de um Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, abrangendo a política habitacional, de saneamento básico, de desenvolvimento urbano e do meio ambiente. Todavia, Cardoso aponta que a existência de um vácuo com relação à política urbana efetiva após a extinção do BNH em meados de 80, o que ocorre sob o efeito de combinação da política recessiva adotada pelo governo militar e a inflação elevada no início da década, causando aprofundamento na inadimplência dos financiamentos e a redução na capacidade de arrecadação tanto do FGTS quanto do SBPE. As funções do Banco Nacional de Habitação foram divididas entre a Caixa Econômica Federal, como um principal banco de público, né, de acesso público, que ficou responsável pelo controle e a gestão de recursos do FGTS, que é o Fundo de Garantia de Trabalho Social, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional. Com a responsabilidade de formulação da política habitacional, foi criada pela Secretaria Especial de Ação Comunitária e, a princípio, no âmbito da Secretaria de Planejamento da Presidência da República Social e, posteriormente, a criação da Casa Civil da Presidência da República. Né? A gente percebe que houve essas construções, esses diálogos, para que esse aceleramento da política ela fosse efetivada. Né? Ainda estava de forma de pensar de que forma iria ter esse aceleramento dessa construção da política urbana para a efetivação do direito à moradia, né? Que o beneficiário, que é o responsável esse direito à moradia, ele ficasse responsável, né? De que forma iria ser esses mecanismos para trabalhar com essas famílias. E as respostas governamentais às necessidades habitacionais resultaram a incentivo dos estados e municípios no atendimento às demandas locais, utilizando, então aí o estado começou a identificar, né, as demandas através na verdade o estado não, a União começou a identificar através de estados e municípios, as demandas locais, utilizando sistemas alternativos como os mutirões, urbanização de assentamentos, oferta de lotes urbanizados e regulação fundiária de urbanística. Só nos anos 90, a ação de baixa renda sofreu interferências diversas, seja nos critérios clientelistas ou de favorecimento de alianças, como o Plano de Ação Imediata para a Habitação, lançado em 1990. Então, a gente estava vendo. Lembra que a gente estava vivenciando um processo de privatização? Então, esses critérios clientelistas eram apenas a contratação de empresas terceirizadas que o próprio governo estava realizando, né? Que começava a privatizar até a mesma própria política, né? Para outra política estar sendo comprada para uma empresa terceira realizar esse trabalho. E aí outros programas foram criados pelo governo Fernando Henrique Cardoso, como o Pro Moradia, urbanização nas áreas precárias, ou o programa de
arrendamento residencial, sem desempenho qualitativo, principalmente de termos de atendimento ao segmento da classe trabalhadora. Assim, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, tem-se como consequência dessas limitações a macroeconomia, imposta às suas consequências para a política urbana, a restrição do atendimento das demandas das populações de baixa renda, destacando-se o financiamento internacional, firmando no final de 1999 com o Banco Internacional Americano de Desenvolvimento, o BID, e com os recursos do Orçamento Geral da União para o desenvolvimento de programas para o desenvolvimento do programa Habitat Brasil, gerenciado pelo governo federal com a verba restituída para os municípios. O programa objetivava a implementação de projetos integrados para elevar o padrão de habitabilidade e de qualidade de vida de grupos com renda mensal e até 3 salários mínimos, que residiam com áreas precárias de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e capitais. Então, esses programas, né, quem poderiam se enquadrar eram pessoas de baixa renda, que necessitavam urgentemente de uma moradia digna. Então, foi criado programas e projetos que puderem incentivar a qualidade de vida dessas famílias, e principalmente os trabalhos que são realizados em comunidades periféricas, né? E essas pessoas poderiam ter até 3 salários mínimos, que lógico que esses sujeitos não tinham 3 salários mínimos, e que vivessem em áreas precárias, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, que geralmente são pequenos casas que moram uma ao lado da outra, próximo a rios, e nas próprias capitais, esses sujeitos poderam participar desses programas. Esse programa não revertou um processo que adivinha de anos que fizeram aprofundar a concentração da renda e a pobreza no contexto das cidades, cujo crescimento acelerado ocorreu de forma desigual. Afirma Maricato que o Brasil, sobre o impacto da reestruturação produtiva, apresenta consequências mais dramáticas que nos países centrais, porque esse impacto se dá sobre uma base estrutural e histórica de desigual. Então a gente percebe que o Brasil aí ainda continua sendo um país completamente desigual, que não efetiva os direitos da população usuária, né? No Brasil, os mecanismos de proteção não se colocavam como na Europa, como o welfare state, ao contrário, a heteronomania e o conservadorismo político se combinavam para delinear um projeto antinacional, antidemocrático e antipopular por parte da classe dominante, no qual a política social ocupa um lugar crescentemente secundário a reavaliar dos discursos neossociais e dos solidarismos declarados. Então a gente percebe que após os anos 2000 veio esse aceleramento, né, do neoliberalismo no Brasil, em que as políticas sociais elas começam a ser pensadas pela parte do Estado e que essas políticas elas iam ser de forma acessível para essa população, aonde a assistência social ela passa a ser uma parte da proteção social e que a gente percebe que no Brasil não houve welfare state, né? Apenas um pensar conservador por parte da ação política, lógico. E aí começou o processo de refletir sobre a construção das políticas sociais, né? Elas já existiam, mas se tornar como política pública mais afetiva. E a desarticulação institucional da ação governamental que se assentou desde o final do século de 1980, sofreu mudanças em 2003 com o governo Lula e com a criação do Ministério das Cidades, que só em 2003 houve a implementação e a institucionalização do Ministério das Cidades, responsável pela política de desenvolvimento urbano, pela elaboração e implementação das políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, transporte e mobilidade urbana pelos programas urbanos, com o objetivo de contribuir um modelo participativo e democrático numa concepção de desenvolvimento urbano integrado, no qual a moradia digna implica no direito à infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade e transporte coletivo, equipamentos sociais e serviços urbanos. Na perspectiva do direito à cidade a todos, o governo articulou a realização das conferências
nos âmbitos municipais, estaduais e nacional e da instituição de Conselho Nacional das Cidades. Só em 2004, sob a tese de necessidade de uma política urbana orientadora das ações desenvolvidas nos diferentes níveis de governo, contemplando também investimentos e ações dos legislativo, judiciário e da sociedade civil na perspectiva de construção da política nacional de desenvolvimento urbano, pautada na ação democrática, descentralizada e com a participação popular. Foram elaborados documentos norteadores do trabalho em torno dos temas estruturantes do espaço urbano: Política Nacional de Habitação, Política de Saneamento Ambiental, Política de Mobilidade Urbana Sustentável e Política Nacional de Trânsito. Então, só em 2004 que foi efetivada a política habitacional, como vocês podem perceber, por causa da necessidade que o Estado estava percebendo diante a opressão da população. Só no governo Lula que houve a efetivação dessas políticas sociais. Só lembrando. Nesse contexto de mudanças, com a perspectiva de romper com a centralização e tecnocracia de momentos anteriores, em 2005 foi criado o Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social, pela Lei 11.124, prevendo a elaboração de um Plano Nacional de Habitação, finalizado em 2010, e reunindo os recursos para habitação de interesse social no Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social. Foi prevista a utilização dos recursos de forma descentralizada e os estados, municípios e Distrito Federal deveriam atender às exigências de constituírem fundos de conselho e de controle social, apresentarem os planos locais de habitação de interesse social e um dos instrumentos de intervenção, linhas programáticas e propriedade de investimento devendo ser desenvolvido de forma articulada ao plano diretor. As mudanças operadas na política econômica a partir de 2006 na progressiva deliberação dos gastos públicos e a ampliação da exportação de commodities possibilitam novos mecanismos institucionais para a política urbana. Todavia, em 2009, delineiam-se as mudanças políticas na distribuição dos recursos dos conselhos gestor, com a destinação percentual significativa de verbas a projetos de urbanização de assentamentos precários para a complementação de obras inseridas no denominado Programa de Aceleração de Crescimento, que é o PAC, cuja concepção se deu de fora do marco da SNHIS. Além disso, em 2008 foi lançado o programa Minha Casa Minha Vida, regulamentado por Lei 11.977, 2009, em um contexto de crise financeira internacional, para cumprir o objetivo de manter elevados níveis de investimentos no setor construção civil. Segundo esses autores, o programa Minha Casa Minha Vida assumiu maior parte da provisão habitacional de interesse social no Brasil, promovendo em sua esteira mudanças no propósito marco da SNHIS e uma mudança mais importante que foi na FNHIS, como principal instrumento de efetivação do SHIS mantido pelo recurso do Orçamento Geral da União. Praticamente deixou de apoiar a provisão pública de habitação de interesse social. Em outras palavras, o programa Minha Casa Minha Vida, na verdade, MCMV, assume uma interpretação hegemônica de um processo de urbanização vivido pelas cidades brasileiras. Ao não considerar seus diferentes dinamismos econômicos, padrões e de renda e realidade fundiária, a sua implementação acompanha-se ao processo de financiarização do capital, interfere na dinâmica imobiliária e ao esvaziar a relação entre necessidade de moradia e ofertar a produção em unidades habitacionais com a capacidade de pagamento. Afirma o lugar dos pobres nas cidades ao inseri-los em conjuntos habitacionais. Em síntese, o programa Minha Casa Minha Vida imprime outra direção à política urbana no país e, particularmente, às ações desenvolvidas pelos agentes responsáveis, governo federal e estadual, Caixa, Prefeitura, municipais e empreiteiras, desconstruindo conquistas históricas de diferentes segmentos sociais ao flexibilizar as legislações existentes, ao esvaziar as instâncias de controle social e, mais uma vez, na história política urbana brasileira,
ao expandir a malha urbana. E aí a gente percebe que em contexto contemporâneo existe o empreendimento Minha Casa Minha Vida, onde as pessoas perpassadas por critérios, né, que visam situação de extrema pobreza, e há aqueles critérios básicos, né, os sujeitos têm que ser cadastrados no programa Minha Casa Minha Vida, os sujeitos têm que ter o cadastro único, os sujeitos têm que viver em situação de extrema pobreza, enfim, há aqueles critérios que hoje perpassam na sociedade, certo? E aí, o mais esperado que a gente vivencia, né? O trabalho do assistente social na política urbana, estratégias, práticas, políticas e profissionais. O trabalho social na política urbana, exercido por assistentes sociais, sob a direção do projeto ético-político, deve estar orientado na perspectiva do direito à cidade. Então, o assistente social ele trabalha na política urbana, no acesso ao direito à cidade e no acesso direto à moradia. Nesse sentido, o desafio está a apropriação do seu significado social no processo de reprodução das relações sociais, ante as profundas transformações no que se opera na organização e no consumo do trabalho e nas suas relações entre Estado e sociedade civil com a radicalização neoliberal. O que impõe a aprender as determinadas políticas econômicas e sociais que demarcam as condições objetivas do trabalho do assistente social na sociedade brasileira contemporânea para qualificar as intervenções profissional da multidimensionalidade da problemática social que se revela no espaço urbano numa perspectiva de totalidade. Então, o profissional ele exerce sua função, né, nos espaços da política urbana de forma que vem intervir para aquele próprio usuário ter acesso à política habitacional e também na efetivação daquele direito, certo? As referências históricas à construção desse projeto merecem a ser permanentemente lembradas por serem resultados de lutas coletivas que possibilitam saltos qualitativos na trajetória profissional e respostas profissionais orientadas, teóricos, metodológicos e ético-operativos. Então, o profissional de serviço social, ele exerce de forma estratégica as suas funções, né, que para ele se inserir nesse espaço diante de muita luta, né, através dos movimentos sociais, para ter esse momento de acessibilidade a essa política pública, que se tornou política pública, né, após as mobilizações que ocorreram. A apreensão das determinações e a visão histórica procentual da realidade são elementos que contribuem para identificar os limites dados pela estrutura econômica capitalista e mesmo movimentando para se alimentar a convicção de todas as coisas e todas as ideias movem-se, transformam-se, desenvolvem-se porque são processos. Nesse sentido, o trabalho social exercido pelo assistente social na política urbana deve se propor consistente conhecimento teórico, metodológico, que propicie às profissionais uma compreensão da realidade daquele sujeito, que é a realidade social, e ao reconhecimento das demandas e possibilidades de ação profissional. A capacitação teórico-operacional, né, que possibilite a construção e identificação de mediações, que é a intervenção deles, para fortalecer as lutas e os movimentos sociais com as vistas e outras sociabilidades. Pressupõe propostos éticos e desenvolvimento e ações a se orientem em princípios e valores ontológicos fundamentais para a liberdade, a equidade, comportamento, como respeito à diversidade, defesa da autonomia e da alteridade, recusa o arbítrio e o autoritarismo, da discriminação e do preconceito. Então, esses tópicos o profissional de serviço social ele trabalha na política urbana com essas dimensões, né, a dimensão teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político, de forma a estratégias dentro da própria política habitacional. E aonde vocês vão perceber também dentro do campo de estágio, né, o campo de estágio e até mesmo na entrevista de vocês na pesquisa. Durante a pesquisa, o profissional ele possa estar relatando um pouco sobre essa vivência que ele perpassa, né, no seu cotidiano profissional.
Essa atuação ocorre sob dois grandes eixos, uma perspectiva coletiva junto aos movimentos sociais, nos processos de participação em organização popular, de uma perspectiva individual ou grupal, com vista a construir respostas às necessidades básicas dos sujeitos usuários, que necessitam, na verdade, da política urbana, né? Que os profissionais sociais eles podem trabalhar no acesso aos direitos, bens e equipamentos públicos. Portanto, seu trabalho refere-se nas reflexões construídas sobre as funções privativas profissionais, em seu artigo 5º do Código de Ética, para a construção de estratégias para fazer frente à questão social que têm sido tensionadas por projetos sociais distintos, que convivem em lutas no seu interior, aos quais precisem a estruturação e a implementação de políticas públicas, sociais públicas. Então, trabalho na promoção desse acesso à implementação das políticas públicas, certo? Porque as políticas sociais públicas é apenas um meio onde o profissional ele trabalha. E esse profissional ele trabalha na política urbana, então ele exerce as devidas funções. Ele não deixa de realizar, não deixa de ser profissional de serviço social, mas ele exerce, né, estrategicamente outros serviços que são direcionados àquela política. Essas reflexões permitem compreender que a inserção do serviço social na divisão, que é um trabalho realizado na divisão sociotécnica do trabalho, define a forma e o conteúdo do trabalho do assistente social na política urbana. A partir dessa inserção, as condições e relações de trabalho existentes no âmbito específico dessa política e no contexto mais amplo das transformações de trabalho expressam situações concretas de subordinação e ou autonomia do assistente social como sujeito de força de trabalho. Que a gente percebe que a gente é profissional, nós vendemos nossa força de trabalho em troca de salário. Então, isso é trabalho, certo? Logo, os processos de trabalho relacional na política urbana são constituídos e mediados pelas contradições e determinações sociohistóricas, advindas das relações sociais e de produção e reprodução. Aqui ele está relatando um pouco sobre de como o profissional de serviço social ele trabalha, de que forma, por meio de quê. Então, aqui ele está relatando um pouco sobre isso. O assistente social está inserido como trabalhador a partir das ações do capital, do Estado, da classe trabalhadora, a serviço desses três fatores. A política urbana não se esgota o urbano, mas é uma das principais formas de regulação e produção do espaço, assim tornar necessário compreender o papel, os interesses e as formas da ação e organização de cadeia produtiva imobiliária do Estado, da classe trabalhadora frente à política urbana, porque o direito à moradia é um direito da classe trabalhadora, certo? A título, por exemplo, a experiência de maior ou menor alienação do assistente social como trabalhador e da política urbana está diretamente vinculada à forma de como vivencia as condições e relações de trabalho. Ser trabalhador, a carreira pública do Estado, com a estabilidade e proteção do trabalho. Então, aqui está falando um pouco sobre esse processo de terceirização que os órgãos, na verdade, os equipamentos, eles realizam. Então, há profissionais que podem participar de um processo seletivo, na verdade, isso é dependendo da política, e tem a parte de processo de terceirização, que o Estado realiza, certo? Tem profissionais que trabalham como servidores públicos, que participam de uma seleção pública, e tem servidores que são terceirizados, como aqui em Fortaleza, que eu já vivenciei uma experiência, né, acerca de conhecer um pouco a política habitacional, que esses profissionais têm alguns que fizeram uma seleção pública, na verdade, concurso público, e são concursados, e a grande maioria, que são cerca de 70% dos profissionais, são terceirizados, certo? Pela prefeitura. Se, por um lado, as requisições ao trabalho do assistente social nesse campo socioinstitucional serão majoritariamente definidas pelo Estado ou pelo mercado privado, por outro lado, o trabalho profissional recebe cotidianamente as pressões coletivas e individuais das famílias trabalhadoras pobres urbanas, beneficiárias da política, que necessitam da política. Então, a população ela vai àquele equipamento para reivindicar seu direito, certo? E o profissional de serviço social, que é o primeiro atendimento que esse usuário vai ter, né, naquele espaço, vai compreender toda a totalidade daquele sujeito, né, e fazer o processo de mediação, que é a intervenção e o acesso àquele direito. E aí são condições e relações de trabalho que orientam a dimensão estratégica do trabalho social, que está na articulação das lutas, que o profissional de serviço social ele está vivenciando as lutas cotidianas e compreendendo que ainda
esse direito ainda está um pouco sendo retirado da população, né? Que ainda há muitas expressões da questão social, que essa política ela trabalha, que na verdade o assistente social ele percebe que a política ela trabalha em processo intersetorial, né, que ela trabalha não só com a política de habitação, mas sim com outras políticas e articulando, entrando em contato e compreendendo a necessidade e a demanda do próprio beneficiário que necessita daquela política e das demais políticas. O profissional de serviço social atua nas expressões da questão social, formulando a implementação e proposta no seu enfrentamento por meio de políticas sociais públicas, entre elas o desenvolvimento urbano, culminando o acesso à moradia à cidade. Então, o profissional de serviço social, ele trabalha no acesso à moradia e no acesso à cidade sustentável. Os assistentes sociais que atuam na perspectiva de garantia do direito à cidade têm como desafio a praxe profissional. A praxe social é aquela relação da teoria com a prática, e ainda esse profissional ele ainda vivencia algumas estratégias, vivencia algumas dificuldades, porque muitas vezes a política está sendo fragmentada, ela não está sendo efetivada, e não há recursos que possam estar sendo realizados com aqueles usuários que chegam a equipamento totalmente fragilizados, né? E aí ele enfrenta dificuldades na sua prática profissional, né, diante da expressão da questão social, e aí eles percebem essas expressões da questão social são de que forma? Na falta de moradia, na eficácia de políticas sociais e equipamento de serviço público, que na verdade são os acessos, exposição e áreas de risco e condições ambientais, na inadequação e ausência da participação social na gestão das cidades. E aí o trabalho do assistente social na política urbana, ele é dividido por ações, né? Ele há um processo de ações de caráter socioeducativo, né? E aqui há, dentro do parâmetro, da cartilha, ele vai relatar um pouco, vocês vão ter esse material de acesso à professora orientadora, que vocês vão estar se aperfeiçoando, e aí há esses acessos, né? De acesso socioeducativo, dentro desse contexto do trabalho do assistente social, e ele vai atuar na perspectiva da totalidade contra a visão fragmentada da realidade social, que é uma das ações, né? Na verdade, as ações são divididas em três partes, né? Essa aqui é a ação socioeducativa, e ela vai dividir não só nessas quatro que eu estou colocando, mas sim outras que tem dentro daquela cartilha que vai ser disponibilizada. De caráter organizativo e mobilização popular, que é uma das ações que o profissional de serviço social realiza naquela instituição. Como assim, Everton? De que forma aquele profissional vai trabalhar com aqueles usuários, dentro daquela política que ele está trabalhando, que é a política urbana? De planejamento, de gestão e coordenação. O profissional de serviço social ele vai ter uma das ações que vão ser realizadas dentro da instituição, que geralmente é acerca da compreensão que eles trazem, que são as atividades que eles realizam com esses usuários dentro mesmo em campo, que são dentro dos empreendimentos, que é como exemplo. Eles realizam um trabalho social dentro dos empreendimentos Minha Casa Minha Vida, não só dentro dos empreendimentos, mas também dentro das comunidades periféricas, atividades para a qualidade de vida desses sujeitos. Porque geralmente esse sujeito, quando adentra dentro do espaço, ele não, dentro do espaço onde ele nunca pertenceu, ele acha aquilo estranho e ele precisa de um processo de orientação, né, sobre a realidade que ele está vivenciando. E aí o serviço social ele adentra estrategicamente para tá esclarecendo para esses usuários acerca do processo de moradia em tempos contemporâneos, em conjuntura atual. E aí a gente percebe, a cartilha também traz os desafios que o profissional de serviço social ele traz diante da política urbana, que são imensos, porque muitas das vezes o sistema capitalismo ele acarreta no trabalho do profissional, muitas das vezes vivenciamos em um sistema neoliberal, né? Que ele fragmenta as políticas sociais e aí isso precariza o trabalho profissional. Mas aí, como as estratégias desse profissional para manusear essas atividades, certo? E aí, todos esses assuntos eles têm na cartilha, foram tirados da cartilha, que vocês possam estar lendo um pouco delas para vocês compreenderem esses desafios que esse profissional de serviço social ele enfrenta
no atual contexto, principalmente em tempos pandêmicos, né, que é o que a gente está vivenciando nesse contexto. E aí são elementos fundamentais para entender a dinâmica das cidades, sobre a sociabilidade do capital, que é isso que eu relatei no áudio anterior, que há essas dificuldades devido ao sistema capitalista, né? A atuação dos assistentes sociais na política urbana, ela são voltadas muito para a emancipação de presentes ideários da reforma urbana, a defesa da função social, da propriedade, da luta por cidades. Então, ele ainda enfrenta esses desafios, entendeu? E aí também há mudanças que revelam uma distância entre realidade, que pressupõe a transformação na defesa funcional. Então, ainda há esses a sociedade ainda é um pouco ainda fragmentada, eles enfrentam essa relação entre trabalho e capitalismo. E ainda há essa, essa relação muito fragmentada que eles vivenciam, entendeu? E aí, no diálogo estabelecido entre desenvolvimento da política de captação e serviço social, buscaram registrar as características desse profissional e suas particularidades em contextos históricos e políticos específicos. E, pois, na dinâmica de uma sociedade em mudança, que o trabalho social desenvolvido pelo assistente social afirmou no campo da política urbana, configurando-se desde a necessidade de respaldar o controle exercido pela classe dominante até estabelecendo as alianças de desenvolvimento dos movimentos sociais, atrás de outros sujeitos coletivos, certo? E aí, nessa direção, o conhecimento dispositivo desenhado pelo sistema jurídico brasileiro, referidos ao desempenho do espaço urbano, que aí ele segue, né, os documentos estatutários da cidade, deve subsidiar reflexões e debates acerca da implementação da política de ocupação de solo, de atender os interesses coletivos, da implementação dos marcos regulares da política urbana e do desenvolvimento de projetos urbanísticos e sociais, certo? Traduz também na defesa do direito do saneamento como público estadual, o profissional de serviço social está trabalhando no acesso a esse direito. E também coloca-se na defesa de uma gestão democrática das cidades, de formular, articular o financiamento. Então, há também essa dificuldade que esse profissional enfrenta diante desse contexto, né, que a gente vê de muita fragmentação acerca de recursos transferidos para a política, que não é aquela, quando o usuário está totalmente fragmentado, aquela política não está sendo efetivada porque não há recursos. Então, há uma dificuldade daquele profissional estar executando a política, certo? Sinalizando, os assistentes sociais têm um desafio diante da realidade brasileira. Assumir o trabalho social como exercício da criação coletiva, alimentando as demandas populares por autonomia e controle social, na apropriação do espaço urbano e adensando a luta pelo direito à cidade. Geralmente, são trabalhados isso nos empreendimentos sociais, Minha Casa Minha Vida, né? Quando há a entrega dos apartamentos, né, que são dos empreendimentos, há o trabalho social para ser realizado com essas famílias, né? Geração de trabalho e rendas, orientações sociais, palestras, ações sociais, enfim, todas as atividades voltadas no acesso ao direito à moradia. E aí, né, eu espero que vocês tenham gostado da aula, bastante produtiva, interativa, né? E eu deixo por último a referência que a gente utilizou, que foi, na verdade, a cartilha do Cefes-Cres. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. E aos que forem assistir, tenham uma ótima aula novamente. E agradeço pela participação de todos.